Joe Biden já é o presidente mais velho da história dos Estados Unidos e, se completar o segundo mandato, terá 86 anos. Para realizar esse feito, terá que convencer o eleitorado americano que a idade avançada e até alguns comportamentos erráticos não são empecilhos para resolver problemas como a crise econômica americana, a estabilização da inflação e a queda de braço por procuração com Putin na Ucrânia. Vai ter também que dar visibilidade para os seus poucos acertos, escondendo seus erros, e lidar com sua imagem pró-sindicalista, além de sua vice, que mais atrapalha que ajuda. Junto a isso, vai ter que provavelmente lidar com Donald Trump e a máquina do Partido Republicano numa das maiores disputas eleitorais da história da democracia moderna. Eu exagerei? É isso, né? Democracia moderna, história da democracia moderna. Olá, eu sou o Maca. Esse é o Plano B, seu canal de análises aleatórias. Hoje vamos falar do que podemos esperar das eleições americanas do ano que vem, daqui a mais ou menos um ano e meio, lá em 5 de novembro de 2024. E antes de mais nada, já deixa o like aí, porque foi trabalho, viu? É um resumão lindo, maravilhoso, pra tu saber tudo do assunto. Perfume de sabedoria que merece o seu inscreva-se também. Combinado? Então, bora pro tema. Joe Biden tem o que entregar. A aprovação do Build Back Better, que foi um pacote de investimentos que visava reerguer o país durante e pós-pandemia nos anos de 2021 e 2022. Essa foi a reedição de um programa homônimo que, lá atrás, teve a mesma função de reerguer os Estados Unidos devastado pelo craque da Bolsa de 1929. Bom, bem executado ou não, esse Build Back Better do Joe Biden, os dados mostram que os anos de 2021 e 2022 foram anos de crescimento. A questão é que, para alguns analistas, esse crescimento vem acompanhado de cautela. Isso porque a gente tem previsão de recessão até finais de 2023 e isso pode alterar o cenário das eleições do ano que vem. E aí é onde o Joe Biden se pergunta: essa recessão é administrável? Numa aula de economia bem malandra aqui, gente, os Estados Unidos está passando por um momento de aquecimento da economia. O aquecimento da economia está gerando inflação. E a necessidade de estabilizar essa inflação é que deve gerar esse resfriamento gradual da economia até 2023 e 2024. E isso pode acabar gerando uma desconfiança do eleitor democrata. Não só do eleitor democrata, o eleitor de centro que fica ali entre o republicano e o democrata. Os americanos vivem um cenário de pleno emprego e em até algumas regiões do país está tendo um aumento de salário. O problema é que mesmo com o aumento em algumas regiões, a inflação vai corroendo a renda média do americano, o poder de compra, e isso vai principalmente em itens como alimentação, transporte, moradia, que são os itens que mais doem nos mais pobres, nas classes mais baixas. E aí, fatalmente, essas pessoas elas vão recorrer às poupanças e às reservas que elas têm, e elas perdem a capacidade tanto de enfrentar outras crises, como de investir ou consumir coisas, bens de consumo mais caros. E aí acontece nos Estados Unidos uma coisa que acontece muito aqui, mas lá é novidade, que é a inflação. A equipe econômica tem que subir os juros, e aí com os juros mais altos desmotiva a população a comprar, e aí entra no cenário de recessão. Essa ciranda a gente vê muito aqui no Brasil, mas para o americano é um cenário novo. Então, se isso já é motivo para mudar as eleições aqui, a gente pode imaginar por lá como que isso vai ser tratado. Apesar de termos visto que o Biden implementou o Build Back Better, a gente também viu que é um voo de galinha. Os republicanos eles vão se aproveitar disso nas eleições do ano que vem, e essa é a não entrega dele. No cenário internacional, a gente tem visto muito mais a falta de habilidade da diplomacia americana do que a projeção das forças armadas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm visto o distanciamento progressivo de nações amigas como Arábia Saudita, Israel, Índia, Brasil. A Índia, no caso, a gente até viu uma proximidade por causa da China, que tem uma aliança nova aí com a Austrália e o Japão, mas em outras situações a Índia está completamente apartada dos Estados Unidos. A gente vai entrar mais profundamente nos próximos vídeos em cada treta geopolítica, tipo guerra da Ucrânia, Japão, Mar do Sul da China, mas os Estados Unidos tem várias questões, tem um caldeirão de questões geopolíticas que se traduz para o eleitorado americano numa coisa só. Como que os Estados Unidos vai significar para o mundo como
protetor do establishment da sociedade democrática. Quando o americano olha para fora e pensa nos Estados Unidos da política externa, ele quer saber, no final é isso. Os Estados Unidos está sendo a polícia do mundo? Os Estados Unidos está, primeiro, mantendo os interesses dos Estados Unidos? Segundo, se mantendo como a polícia dos valores ocidentais? É isso que o americano quer saber. A gente pode entrar em tópicos, e o americano olha os tópicos, mas assim, no final, a questão é essa. O que a gente pode dizer das eleições é que as eleições americanas, elas sempre são permeadas sobre uma coisa do espetáculo. A gente não pode ir muito pro racional, porque o racional, eu acho que com nenhuma sociedade funciona, mas assim, com os Estados Unidos especialmente, porque é a sociedade da mídia, especialmente agora que muito provavelmente a gente vai ter o Trump, que é um cara da mídia, a gente vai ver isso agora, então a gente vai ter sangue sobre a mesa, sim, com certeza. E os problemas que eu citei até agora, que são os problemas objetivos, econômicos, sociais, geopolíticos, internacionais, esses devem ficar em terceiro, quarto plano. Então agora que a gente vai falar do que presta mesmo, assim, que a gente vai ter foco mesmo, é identitarismo, choque de cultura, as aventuras judiciais de Donald Trump, só essas coisas, gente. Agora que começa o vídeo. E se a gente der sorte, a gente vai ter um escândalo de espionagem envolvendo Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky, alguma coisa assim que pode mudar o jogo eleitoral ali, mas se a gente der sorte. Então, o Trump, ele tem assunto de sobra pra botar a lenha nessa fogueira, assim. Lenha não, querosene. Urânio. Essa fogueira vai ficar radioativa. O primeiro deles é o escândalo que ele subornou uma atriz para que ela não revelasse que os dois tiveram um caso lá atrás, em 2006. Em outro caso, foi condenado por abuso contra a escritora Elizabeth Jean Carroll. E esses casos formaram circos midiáticos em torno de Trump. Todas as redes sociais e televisões transmitiram ao vivo as visitas e depoimentos de Trump às cortes. E essa exposição reaviva a imagem de Trump na memória de um eleitor que, na verdade, não se importa com quem que Trump está conhecendo na indústria de entretenimento adulto. Não só isso, esse eleitor, ele tem a tendência de acreditar que Trump é inocente nessas acusações e que ele é acusado dessas coisas porque ele é um garanhão, sempre querendo pegar alguém. Trump tá blindado. Olha só, a NBC apurou que 70% dos eleitores republicanos querem Trump concorrendo à Casa Branca. Isso é 37% acima de Ron DeSantis, que é o governador da Flórida, que tentou dar um golpe de estado na Disney e não decola. Aliás, esse caso do golpe de estado do Ron DeSantis na Disney, eu vou fazer um vídeo específico para isso. Se você quiser, comenta aí. Dentro do partido, é consenso que esses processos contra Trump são uma jornada persecutória política. O apoio a ele é total. Mas também há uma sensação de que Trump possa passar a ser um candidato muito pesado. Segundo um senador de Dakota do Sul, abre aspas, as pessoas vão ter que decidir se vão querer lidar com todo esse drama. Fecha aspas. A verdade é que Trump é bem difícil de lidar. Fala bobagem o tempo todo na televisão, vira e mexe aparece gravação comprometedora, cumprimenta ditador, enfim, bobagens mil. Trump tem uma base muito fiel, praticamente inviolável, mas que não garante vitória. Ele vai precisar moderar o discurso para falar com outro republicano, um outro público, que é o moderado. Ele até deu uma entrevista mês passado para a CNN que tem boa parte da audiência dela calcada nesse público moderado, pode ser entendido como o primeiro aceno dele ao centro. Ele começou a campanha dele, o marco zero da campanha dele foi um aceno ao centro. Então a gente já pode ver que ele começou a campanha dele já moderando o discurso, já de olho nesse pessoal que está decepcionado com o Joe Biden. Como eu disse no início do vídeo, o Partido Democrata está para lançar um candidato de 83 anos no pleito do ano que vem. E isso puxa a seguinte questão: não tem mais ninguém no partido? Sério? Eu não tô pedindo um jovem, tipo um Fernando Collor. Pode ser um cara nos seus 60 anos, bonitão. Só não precisa mandar um Matusalém para governar a maior máquina de matar do mundo. É um partido gigante que tem nomes de peso. Não precisa mandar o Biden de novo, né? A gente sabe que Biden foi a opção que tinha contra o Trump em 2020. Mas agora é diferente. O partido teve 4 anos para se preparar e não se preparou pelo visto. O Partido Democrata lembra um pouco o PSDB do ano passado, que preferiu a candidata do PMDB, sendo que tinha o governador de São Paulo, que foi o cara que trouxe a vacina da pandemia, e o governador do Rio Grande do Sul, que tinha aderência na direita e era um cara progressista. Vai entender esse tipo de mediocridade? Aí vão falar que é politicagem.
Eu acho que é preguiça. E como se não fosse demais, o Partido Democrata ainda tem que lidar com a Kamala Harris, que se destaca pela falta de habilidade política, não ajuda nada, acaba mais atrapalhando. Não conseguiu lidar com a crise de imigração na fronteira com o México e, filha de imigrantes, não tem a simpatia dos seus. De falas desastrosas e meio sem noção, ela representa a antítese do trumpismo. E aí ela vai dando munição para os republicanos e aí ela vai, de pouco a pouco, ela vai minando a credibilidade do governo Biden. A questão é, Biden já é a preferência dentro do Partido Democrata, ele já foi escolhido, isso já é oficial e isso foi feito numa convenção. Mas essa convenção não foi uma convenção no meio dos eleitores democratas, no meio do povo. Foi no meio de um bando de velho, careca, sindicalista. Bom, você entendeu, foi feito no meio dos camarada. Por isso que é fácil de entender que entre os eleitores democratas, ele não é a preferência. No início de abril de 2023, 54% dos eleitores democratas não queriam Biden como candidato. Esse parece um número ruim, né? Mas se você for olhar para o mesmo número um ano atrás, eram 75% que não queriam Biden como candidato. Reflexo da falta de opção que se avizinha. Apesar do mais de um ano para o próximo pleito, fica cada vez mais difícil construir a imagem de um novo candidato, um novo pré-candidato à presidência. Então o Biden ele já se consolida como o cara para o ano que vem e Trump, idem. E apesar da gente ter Trump e Joe Biden bem consolidados nas posições de candidatos à presidência no ano que vem, ainda está muito incerto quem é favorito, quem pode ganhar, quem pode perder. Então, assim, muita coisa ainda vai acontecer, muitos assuntos vão vir à tona. A gente ainda tem o cenário internacional se formando, a economia dos Estados Unidos desenvolvendo um cenário de recessão ou não. Então muita coisa vai acontecer. E vai ser muito legal a gente acompanhando isso se desenrolando até lá. E eu quero que você me diga aqui nos comentários se você quer um vídeo de atualização do que está rolando na política americana. Eu sei que vai ser uma campanha eleitoral muito acirrada, muito legal, muito cheia de pega pra capar, com muita coisa que não interessa pra eu e você. Quer dizer, eu e você não, né? A gente não é americano. Mas enfim, muita coisa que não interessa pro cidadão americano, mas que a gente vai acompanhar, muita baixaria, mas é disso que o povo gosta, né? É isso que o povo leva em conta quando vai lá apertar o confirma. E se você chegou até aqui, digita aqui nos comentários a hashtag Biden caduco, pra gente saber que você chegou até o final. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Não esquece o like e tchau!